Ficamos com o texto Avaliação Educacional, abordagem por competência. Os autores são Cleice Maria Marinho Araújo, Mauro Luiz Rabelo e os componentes do grupo são Helder Cordovil, Eduardo Lobato, Paula Oliveira, Maurício Albuquerque e Ricardo Ferreira. Bom, avaliar é um processo que envolve várias concepções, crenças, valores, princípios, teorias, conceitos e metas. E quando esse processo ele tem como foco a educação, se torna uma coisa muito mais complexa para ser debatida. Avaliar é muito mais do que apenas uma aplicação de uma prova que supostamente vai medir o tanto que um aluno aprendeu em determinado conteúdo, como historicamente e tradicionalmente a gente tem observado aí nas instituições de ensino. No entanto, uma vez que os responsáveis, nós, os professores, a gente entende que esse tal processo, de avaliação, existe essa complexidade de se realizar, a gente ainda se depara com processos, estratégias e procedimentos que não correspondem e que vão de contra os critérios e os fatores que a gente precisa almejar, que a gente quer chegar lá. Mas como são esses processos? Bom, geralmente o que a gente faz? A gente pega uma prova e passa para todos os alunos da turma e a gente acaba não considerando as diferenças que existem entre esses alunos. Desse modo, nem todos os alunos vão conseguir atingir o nível de competência exigida na prova, nesse formato de avaliação. Portanto, visto isso, a avaliação ela deve ser entendida como um processo que é amplo, com desdobramentos coletivos e institucionais, e além de individuais. Por que isso? Porque cada um tem seu modo de estar conseguindo aprender algo, então a gente tem que levar isso em consideração quando se faz a avaliação. Processo de avaliação e desenvolvimento humano. Bom, nesse tópico, os autores vão fazer um debate a respeito da questão da subjetividade nos processos avaliativos adotados no sistema de ensino. Mas o que seria subjetividade? O que isso significa? Subjetividade é tudo aquilo que é interno e íntimo de cada pessoa. Como ela se relaciona consigo mesma e com os outros, inclusive como ela interpreta o mundo. Envolve as emoções, sentimentos, pensamentos que cada um desenvolve e estabelece consigo mesmo em sua vida. A subjetividade é constituída pelas experiências particulares de cada um. Corresponde ao modo como cada pessoa experimenta suas vivências internamente, como se sente e como relaciona consigo mesma e com os outros. São as nossas experiências subjetivas que nos caracterizam seres singulares em meio a um grupo de pessoas. Cada pessoa é diferente, pois atravessa diferentes situações e reage de diferentes maneiras a cada uma delas. Por exemplo, eu posso ficar horas pensando se vou fazer uma coisa ou outra, optar por uma delas e ninguém vai saber disso. Isso foi subjetivo. A maneira como você interpreta a realidade é sua, e a maneira como eu interpreto é minha. Porém, nossos valores e conceitos não são estáticos. Assim como nós mudamos, a maneira como interpretamos e sentimos as coisas também se transformam. As experiências de vida e o contato com a diversidade cultural nos possibilitam o encontro e criação de novos modos de ser. O texto no qual eu fiquei encarregado foi os desafios instalados à avaliação por competência. O que isso quer dizer? O processo de avaliação educacional apresenta vários sentidos, no qual a aprendizagem de conhecimento e desenvolvimento de competência andam de lado a lado. A gente pode notar isso através das mudanças pedagógicas nos últimos anos, principalmente em relação aos processos seletivos. E quando a gente observa isso, a gente pode perceber que o Enem
é uma prova que foi bastante mudada, para ser mais exato em relação à redação, no qual onde professores das escolas, cursinho, pré-vestibular, eles sempre batem na mesma tecla em relação às competências que o indivíduo necessita para obter uma nota 1000 ou próxima delas, no qual eles precisam obedecer fielmente às 5 competências que é necessário para ter a nota 1000. Porém, em relação ao texto, existem alguns autores, como no Voa 1992, que ele diz que a competência não pode ser restrita somente a uma dimensão, no caso a dimensão técnica. Ela deve abranger uma dimensão ampla, contemplando não só os aspectos mentais, mas também ela precisa obter em conjunto os aspectos socioculturais e afetivos. E também o texto ele procura buscar também uma relação da competência não só no âmbito escolar, mas também ele procura obter ela no âmbito em relação ao trabalho mesmo. Lá ele chega a citar, no caso, que na década de 70 os indivíduos trabalhavam de uma forma técnica e fragmentada do trabalho. E isso a gente também pode ver também fazendo um link em relação também à questão do filme Tempos Modernos, onde o ator Charlie Chaplin realizava apenas uma função em todo o processo produtivo, onde o indivíduo ele é como se fosse uma espécie de ser alienado. Boa tarde a todos e a todas. O conceito de competência foi tratado como característica individual, um tributo esperado ao indivíduo sem implicar um caráter coletivo, contextual e relacional na sua construção. Já as competências demandadas a um contexto profissional específico ou a uma determinada categoria profissional ficavam restritas apenas a comportamentos, segundo Araújo, 2003 e et al. O autor aborda a configuração de dimensão educacional ampliada, além do mercado de trabalho e envolvendo as potencialidades, como o desenvolvimento humano, baseado nas subjetividades individuais e social, sem a compreensão nas interpretações e nos estudos sobre competências até então. Apenas nas produções teóricas e científicas e nas análises pedagógicas mais atuais é que passam a ser inseridas na construção de competência as relações afetivas e sociais, combinadas ao desenvolvimento cognitivo e ao domínio de conhecimento científico e tecnológico. Segundo Quenzer, 2004 e et al., ainda há dificuldades em compreender e partilhar uma definição única consensual de competência, principalmente na área educacional. Além disso, é feito o uso dos termos competências e habilidades como se fossem semelhantes. Segundo Araújo 2003, ser competente caracteriza por uma situação-problema, mobilizando e articulando esses recursos, comportamentos e conhecimentos disponíveis, destacando os pontos críticos identificados para que seja possível tomar decisões e solucionar a situação-problema. A competência constitui-se na possibilidade de ampliação, de integração e de complementação desses elementos, a partir do valor de uso que eles passam a apresentar em uma determinada ação. A mobilização desses elementos significa apoiar-se neles, compreendê-los como componentes de uma competência, sem se limitar a eles, especialmente por entender que nenhum deles pertence a somente uma competência. A mobilização desses recursos é feita de forma dialética da repetição, da criatividade, do hábito, da reflexão, da intuição, do pragmatismo, do inédito ou do comum, do familiar ou do inusitado, considerando
a singularidade da situação a ser enfrentada. Nesta perspectiva, conhecimento e competência são processos que se articulam, mas não se confundem. Vygotsky, 1998, teoriza o desenvolvimento de competências. Caracterizou competências individuais e coletivas, em função da situação a qual a competência é reconhecida socialmente. Uma competência pode ser produzida pelo indivíduo ou pelo coletivo, considerando a mobilização da ação de determinados saberes combinados de modo específico em função de como se percebe e se constrói o ator da situação. Existem ações individuais e ações coletivas extremamente distintas no contexto escolar, que, apesar de intercambíveis, justifica-se pensar em um processo avaliativo sobre o desenvolvimento de competências também diversificado, em razão dos tipos de ação. A competência agrega, portanto, uma característica de temporalidade ao seu desenvolvimento, pois requer apropriação e integração progressivas de recursos, crenças, representações, valores, conceitos, conteúdos que se mobilizam, em função de demandas contextualizadas e relacionadas no âmbito social. Indicadores para avaliação de competência. São considerados como indicadores as dimensões afetivas e sociocultural, ligadas nas relações que compõem a história do sujeito. O texto ele pretende se articular a parâmetros de atividade coletiva, com objetivo compartilhado em prol de metas comuns. O texto também ele destaca o fato de que a ênfase coletiva não minimiza interesses e expectativas do sujeito particulares. Ao contrário, favorece a autonomia no sentido de fortalecer opções solidárias e articular a formação educacional, as dimensões éticas e sociopolítica. Nesse ponto, a gente pode utilizar como exemplo o filme que a professora propôs para a gente, que é Os Escritores da Liberdade, onde a turma apresenta dificuldade em socialização por fatores histórico-culturais, como já foi dito num texto, e sociais. Em contexto geral, os alunos demonstravam também, entre aspas, falta de interesse em relação às aulas. A professora utilizou como estratégia de obtenção de resultados individuais a atividade em conjunto, ajudando na socialização e na obtenção de interesse dos alunos nas aulas. Para o autor, as competências podem ser consideradas a partir de 5 componentes articulados em 3 níveis. Os componentes são cognitivo, cultural, efetivo, social e praxeológico. Os níveis são o nível micro, o nível meso ou social, da socialização, do grupo de pertencimento, do coletivo de trabalho, e o nível macro ou da sociedade. Dentro do texto, o autor sugere ainda um estudo sobre como ocorre o desenvolvimento de competência, a partir de um modelo que inclui 5 formas de desenvolver competências. Lógica da ação. A primeira é caracterizada por tentativas e erros de novas competências na ação. Lógica da reflexão e da ação. A segunda é um tipo de esquema alternada, como dita no texto, entre a transmissão de saberes teóricos em sala de aula e a produção de competências em situações de estágio. Aqui, basicamente, ele linka a parte teórica à parte prática. Lógica de reflexão sobre a ação. No terceiro ponto, as competências se desenvolvem a partir de análise às práticas. Análise das práticas. As competências são traduzidas em palavras e transformadas em saberes validados pelo grupo. Lógica de reflexão para a ação. No quarto ponto, ocorre a definição antecipada de novas práticas, buscando melhorar níveis de qualidade e resolução de problemas. Lógica da integração e assimilação. O último nível supõe que os saberes teóricos adquiridos são integrados em conhecimento pelos indivíduos e nutrem as capacidades que irão tomando a forma de competências diferentes, conforme
às situações encontradas. Bom dia pessoal, aqui é o Hélio Cordovil. Eu vou abordar um pouco sobre a matriz de referência para a avaliação de competências. Bem, para continuar a gente precisa saber o que é matriz de competência. Bom, matriz de competência é um instrumento avaliativo que mede algum tipo de conhecimento, habilidade, atitude, capacidade de uma determinada ação. Esse tipo de metodologia é bem comum a gente vê muito na questão empresarial, para traçar um perfil de algum funcionário, suas habilidades, competências, para saber mesmo o nível de conhecimento daquele profissional. Falando um pouco sobre a estrutura da matriz de competência, bem, ela é basicamente formada por linhas verticais e linhas horizontais, que se cruzam, formando assim as células. Nas linhas é caracterizado o perfil esperado. Nas colunas é disponibilizado os recursos a serem avaliados. Por exemplo, saberes, conhecimentos, escolhas, éticas, estética, habilidade. As células vêm ser o objeto de avaliação ou a atividade exercida. Trazendo para o campo educacional, esse tipo de abordagem ela vem sendo conhecida e fragmentada nos movimentos teórico-conceituais em determinado momentos históricos. Concepções como condutivistas, funcionalistas, construtivistas e crítico-emancipatória. Em alguns desses, ela não foi tão aceita por conta de por sua abordagem ser muito funcional, ter muito esse olhar do mercado, muito limitado à descrição de funções, tarefas e processos produtivos. Em outras, como a construtivistas, não tinha uma dimensão sociopolítica, apesar de dela revelar alguma questão social, assim, mas não era tão aprofundada. A que foi mais aderida foi a crítico-emancipatória, por ter um pensamento mais crítico-dialético, ter essa matriz de competência multidimensional, abrangendo assim diferentes campos, tanto no individual quanto no sociocultural, né? E é exatamente isso que a matriz de competência vem buscando, através do tempo, ter mais assim esse olhar macropolítico. A partir dos resultados analisados, a matriz pode servir para a construção de instrumentos investigativos e servirão para diversas ações, tanto para o participante quanto para situações mais amplas, como ações governamentais, políticas públicas, etc. E o objetivo é exatamente esse, né? Buscar metodologias multidimensionais que irão identificar variadas competências dentro desses campos, né? E é basicamente isso. Obrigado.